Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Deadpool 2! Albergue Nerd! É isso aí, Deadpool 2 chegou ao cinema semana passada e envolto em uma grande expectativa aí, afinal de contas o primeiro filme surpreendeu todo mundo, né? O Deadpool chegou quebrando paradigmas e brincando com todo o universo de super-heróis. E aí ficou aquela questão, o que esperar de Deadpool 2? Já adianto que eu gostei do filme, tem uma ressalva um pouco grande até, mas falarei melhor dela na parte com spoilers. Mas em geral, um bom filme, gostei. Ele é um bom complemento para o primeiro filme. O filme é uma continuação direta dos eventos do primeiro filme. Vemos ele com a Vanessa e fazendo seus trabalhos como mercenário / herói ao redor do mundo. O Deadpool 2 acaba sendo uma ampliação bem interessante do que vemos no primeiro filme. Aqui também temos uma história bem simples, basicamente aquilo que vemos no trailer. O Deadpool tem que proteger um jovem mutante do Cable, que vem do futuro para matar aquele garoto por algum motivo, e ele vai atrás desse menino para salvá-lo por causa de um acontecimento no primeiro ato do filme que o impulsiona a fazer isso. Mas é bem básico, uma história simples que é envolta em várias referências, várias piadas que acabam sendo muito destaque do filme. O filme é realmente engraçadíssimo, assim, eu pelo menos achei muito engraçado, muito divertido. Tem muitas piadas inspiradas mesmo, eles brincam com o universo DC, Marvel Studios, com o próprio universo ali da Marvel Fox, né? Eles brincam com o filme Logan, que foi o último filme dos mutantes desse universo da Fox. Ele faz realmente muita piada, faz referência. A abertura é uma referência bem interessante dos filmes clássicos do James Bond, aquele estilo de abertura, com uma música interpretada por uma cantora famosa, que no caso é Celine Dion. O filme bebe muito todas essas referências. Tem vários personagens do universo dos mutantes que aparecem, além dos que já apareceram no primeiro, como o Colossus ou a Míssil Adolescente Megasonic, várias dessas pontas que ajudam a permear as piadas e as referências. Então, nesse quesito, o filme realmente é show de bola. Nos quadrinhos ele sabe que tá numa HQ e no filme ele sabe que tá num filme também. E ele brinca muito com isso, com a questão dos estúdios, de onde os filmes se originam, questão de orçamento, efeitos especiais. O personagem tá ciente de tudo isso. Ele tá ciente também do universo dos quadrinhos. Ele chega a brincar quando ele vê um outro personagem. Eu conheço você da edição tal. E ele vai listando várias edições, né? Quando ele vai se referir ao Cable, ele tem 1,80 m só, ele não é que nem nos quadrinhos, né? Que ele é muito maior. Então ele tá ciente de todo o universo que dá origem ao personagem. E ele acaba sendo também um grande destaque, né? O Deadpool continua sendo a coluna que sustenta esse filme, né? Ele usa todos os personagens como escada, ele mesmo se faz como escada de várias piadas. E ele também tem um arco dramático bem interessante ao longo do filme, que novamente falarei melhor na parte com spoilers. O roteiro em si é simples, e a simplicidade do roteiro acabou afetando o personagem que eu estava esperando muito, que é o Cable. Estava esperando muito desse personagem. Ele é interpretado muito bem pelo Josh Brolin, ele dá uma vida muito interessante pro personagem. Tem brincadeira, claro, dele interpretado o Thanos no Vingadores Guerra Infinita, mas o personagem em si, ao contrário da versão dele nos quadrinhos, que tem uma história super complexa, com ramificações entre os X-Men ali, ele vem do futuro e o pai dele é um dos principais X-Men, que é o Ciclope. No filme acabou ficando muito raso. Basicamente ele vem do futuro para matar um menino e não foge muito disso. E a gente só vai entender mais pra frente um pouquinho do background dele para tentar esse assassinato, mas não tem muita questão sobre ele. Não se fala nem o nome verdadeiro dele no filme, é só Cable e nada mais. O título Cable e Deadpool, que durante um bom tempo foi publicado pela Marvel, tinha uma interação legal dele ser mega sério e o Deadpool mega brincalhão, e tem um pouquinho disso no filme, mas achei que teria mais. Então o Cable foi um pouquinho decepcionante pra mim. Ele é interessante visualmente, mas o background dele acabou sendo um pouco fraco. Um outro acréscimo interessante ao universo do Deadpool foi a X-Force, principalmente a Dominó. Eu achei que a Dominó, a atriz mandou muito bem. Toda a questão dos poderes dela de sorte é muito bem explorada em diversas cenas de ação. A Dominó é uma personagem que eu quero ver mais vezes, né? Espero que realmente eles façam o filme da X-Force, e ela tem um papel de destaque nesse filme porque a personagem merece. A atriz mandou bem, aquela questão toda que a gente sempre fala da representatividade, por ela ser mulher, por ser negra, né? E ela resolver várias coisas por ela mesma ali no filme. Sobre a X-Force, eles têm um aspecto interessante também, que falarei na parte com spoilers. E falando em spoilers, chegou o momento... Alerta de spoilers!
Vanessa morre. E ela morre logo ali no primeiro ato, por consequência dos trabalhos de mercenário do Deadpool. Um dos alvos dele acaba indo atrás do herói e matando a amada dele. E isso acaba sendo um grande arco dramático pro Deadpool. Ele primeiro busca se matar, porque ele fica muito culpado por aquilo tudo que ele fez, os atos dele terem resultado na morte da pessoa que ele mais amava. E depois disso, a lembrança dela, o contato dele ali com os X-Men, que o Colossus vem trazer ele, tentar ajudar ele a se erguer. Aquilo acaba sendo um combustível para ele buscar uma redenção, né? Ele recebe umas mensagens dela, que meio sonho, meio visão do além, de ele tentar encontrar o lugar certo pro coração dele, e isso acaba sendo motivador para ele tentar salvar o garoto e proteger aquele garoto do Cable. Tudo bem que é um pouco clichê essa coisa da mulher ser usada como motivação pro herói masculino, né? Isso tem no primeiro filme também, né? Que a Vanessa acaba sendo a mulher refém, a mulher que o herói tem que salvar, e agora a morte dela é a motivação pro herói continuar seu caminho. Imagino que isso vai ser bem criticado aí pelos próximos dias, quando a galera começar a escrever sobre o filme, né? E isso eu tenho certeza que muita gente vai pegar um pouco no pé. Mas eu comprei esse drama, né? Eu senti aquela perda do personagem, fiquei triste ali junto com ele, e achei interessante essa jornada dele. Tem um pouco de barriga ali no filme na hora que ele tá preso com o garoto ali, que eles são com os colares e inibidores de poder. É um pouco cansativo essa parte, mas logo o Cable chega ali na prisão e aí começa a ação de novo. O personagem toma aquela missão de proteger aquele garoto daquele antagonista, né, que até quem não conhece quadrinhos pode até interpretar que o Cable é um vilão logo de cara, né, porque as motivações dele não são muito claras. Ele chega de uma forma muito parecida com o Exterminador do Futuro, né? Ele chega ali, bate nos rednecks ali na estrada e depois tá no hotel vagabundo montando arma. Passa essa imagem até de vilão para as pessoas que são mais leigas de quadrinhos, que não conhecem o personagem. Mas logo as motivações dele ficou mais claras, né? Que a família dele foi morta no futuro pela versão adulta daquele garoto. Então ele voltou no tempo para tentar eliminar esse mal. E o Deadpool toma para si a missão de salvar a alma daquele garoto, de trazer uma redenção para ele e para aquele menino também. E aí ele resolve formar a X-Force, que para mim é um dos momentos mais brilhantes do filme. Ele forma aquela equipe de mutantes ali, tem a Dominó, que já citei, o Shatterstar, o Badland, que é interpretado pelo Terry Crews, o Vanisher, que é uma piada ótima lá, que é um homem invisível, então não fica muito claro se ele tá ali, se ele não tá, se eles estão falando sozinhos. Um ótimo também, que é o Peter, né, que é simplesmente um cara que é um humano normal, que respondeu o anúncio, apareceu lá e o Deadpool aceita ele. E é interessante que pelo trailer a gente achava que seria uma equipe que ia ter várias cenas de ação, seria aquele momento legal do filme. E foi um momento legal, mas de outra forma, que toda a equipe morre de uma vez só, no momento da descida de paraquedas para a primeira missão deles. Foi uma coisa muito inesperada, assim, a galera começa a descer, um cai na hélice do helicóptero, outro cai no caminhão de lixo, é triturado lá dentro. O Vanisher aparece nessa hora e foi uma surpresa para todo mundo, que a gente descobre que ele era o Brad Pitt, que é uma cena super rápida, ele aparece e já morre eletrocutado. Então a parte da X-Force rendeu uma piada ótima, o que também é uma referência para a segunda X-Force, que foi escrita pelo Peter Milligan, e era uma equipe também que tinha uma mortalidade muito alta, assim, a equipe inteira morre na primeira história e tem uma renovação ali dos membros, mas vira e mexe morria alguém. Então isso me lembrou muito essa X-Force do Peter Milligan e achei que foi uma referência legal. Acaba que a única sobrevivente é a Dominó desse grupo inicial aí, e é interessante que ela se desenvolve bem ali, faz uma parceria legal com o Deadpool. Ela não tem aquele esquema piadista dele, ela é bem séria e usa os poderes de sorte dela para assaltar ali o comboio e tal, e é bem utilizada ali na trama do filme, tanto nessa cena da X-Force inicial, quanto no terceiro ato, onde tem as resoluções de fato. E aliás, o terceiro ato do filme, ele tem uma participação muito interessante e surpresa, que é a do Fanático, né, o meio-irmão super forte do Xavier. Tem uma luta muito interessante com o Colossus, né? Esse filme tem muitas aparições interessantes de personagens do universo dos X-Men. E, aliás, uma piada do primeiro filme que eles reciclam aqui e dão aquela ampliada é aquela piada que o Deadpool faz no primeiro, né? Que o estúdio não tem dinheiro para pagar mais X-Men, que ele só vê o Colossus ali e a Miss Adolescente Megasonic. E aí, de repente, viramos para uma sala e vemos todos os X-Men, o Professor Xavier, o Fera, o Mercúrio, e eles fechando a porta lentamente pro Deadpool não ver eles, né? O que é uma coisa muito quadrinhos também, né? Porque o Deadpool, pelo menos nos quadrinhos, ele tenta ser X-Men e a equipe que não quer ele, né? Não tem essa coisa do
do Colosso tentar trazer ele e tal. Então, por essa cena a gente vê que essa iniciativa do Deadpool ser X-Men é uma coisa do Colossus, né? A equipe não quer muito papo com ele, aquela fechada de porta foi uma das minhas piadas favoritas do filme. Bom, mas diante de tantas coisas positivas, né? O Deadpool interessante, Cable, apesar de ser um pouco raso, ele tem um visual legal, ter rendido cenas de ação interessantes, essa piada toda da X-Force, a presença da Dominó. Qual seria então a minha ressalva com esse filme? A minha ressalva é que justamente na cena pós-créditos eles trazem a Vanessa de volta. Eles fazem uma piada ótima lá, porque Cable durante o filme ele cita que ele só tinha 2 viagens que ele poderia fazer com o dispositivo temporal dele. Uma ele já tinha feito para tentar matar o Russell, ele teria uma outra para voltar para a família dele. Dado o momento do filme, o Deadpool está sem os seus poderes, se sacrifica lá, leva um tiro para salvar o menino, e isso ocasiona do menino ter uma redenção ali e voltar pro lado do bem, o que é evidenciado pelo ursinho de pelúcia da filha do Cable, que ele carregava no cinto queimado, e ele deixa de ficar queimado, indicando que o futuro se reverteu. E aí nesse momento o Cable usa o dispositivo dele pela segunda e última vez para salvar o Deadpool. Ele faz uma artimanha lá pro Deadpool não morrer com esse tiro. E aí acabaria as viagens no tempo, né? O Deadpool até brinca lá, você fez isso porque você gostou de mim. E aí ele fala, não, eu fiz isso porque eu quero ficar no presente para impedir que algumas coisas ruins do futuro venham a acontecer. E o Deadpool, não, você gosta de mim. Aquela piadinha legal ali, como eu falei antes, o cara mega cômico e o sujeito super sério, né? Agindo juntos ali. E aí o Deadpool no final do filme encontra uma família, dá a entender que ele vai formar uma equipe, ele, o Cable, a Dominó, talvez o Colossus, né? Essa turma que aparece no final ali, formaria uma nova equipe, né? Até o uniforme do Deadpool ele fica numa cor cinza, o que é uma referência do período dele na X-Force dos quadrinhos. E aí parece que o filme acabou aí, né? Mas aí na cena pós-créditos, a Missy adolescente e a namorada dela e o Kyo consertaram o dispositivo, viagem no tempo, e o Deadpool, sei lá, ganhou o poder de viajar no tempo à vontade. E aí rende 2 piadas ótimas, ele matando o Deadpool do filme X-Men Origins Wolverine, que foi excelente essa montagem que eles fazem ali. E ele matando o Ryan Reynolds, que é o intérprete do Deadpool, para impedir o Ryan Reynolds de interpretar o Lanterna Verde. Também é uma piada muito legal. Mas, antes dessas piadas, eles fazem o Deadpool voltar no tempo para salvar a Vanessa. Que eu achei um erro gravíssimo de estrutura do roteiro desse filme. Porque, como eu falei, a Vanessa ter morrido é o combustível para o Deadpool tomar todas as atitudes que ele toma ao longo do filme. Tentar se matar, aí caso essa tentativa de suicídio, o Colossus vai lá, leva ele para mansão dos X-Men. Depois ele topar virar um X-Men estagiário, que é uma piada do filme também. Depois ele tentar salvar o Russell. Toda essa jornada do Deadpool é em torno dele tentar uma redenção junto à Vanessa. Apesar do filme ser uma comédia de ação e você ri bastante o tempo inteiro, ele tem esse fio dramático que sustenta o arco do personagem, esse arco de aprendizado do personagem, né? O Deadpool que começa esse filme não é o mesmo Deadpool que termina esse filme. Ele continua aquele piadista, mas ele aprendeu uma lição ao longo do filme, e isso começou com a morte da Vanessa. Lembra um pouco o arco do Peter Quill no primeiro Guardiões da Galáxia. É um filme todo cheio de comédia, coisas engraçadas aqui, brincadeiras, tem dancinha para salvar o universo no final, mas o Star-Lord, ele tem um arco dramático que o sustenta ele. No caso dele, relacionado à mãe que ele perdeu ainda pequeno na Terra. O Deadpool tinha isso, e essa cena pós-crédito, ela estraga isso, ela altera praticamente o filme inteiro, né? Você ficou quase 2 horas vendo um filme, e aí na cena pós-crédito, aquelas 2 horas que você viu, elas foram apagadas. Não fica nem claro o que aconteceu aí com essa mudança temporal do Deadpool. A piada em si, dele matando o Deadpool com a boca costurada, ele matando o Ryan Reynolds com o roteiro do Lanterna Verde na mão, são piadas legais, mas eles podiam ter trabalhado de outra forma. Dessem a máquina do tempo pro Deadpool e ele tentasse salvar a Vanessa, mas não controlasse aquilo e caísse nesses outros momentos. O Cable mesmo fala, o Deadpool questiona ele, por que você não voltou quando o Russell era bebezinho e matou ele lá? E o Cable fala, não tem um controle absoluto da viagem no tempo. Eles poderiam ter usado isso. O filme deu base para isso. Então a minha nota acaba sendo 3 de 5.
ele acaba perdendo um pouco de nota por ter violado o arco dramático do personagem. Tudo bem que Deadpool é nonsense, é piada e aquela loucura toda dele, mas tinha um fio dramático ali que deveria ter sido respeitado, né? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam das redes sociais, Alberto72, no Instagram, Twitter e Facebook. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.